E aí, abençoadinhos do canal Karazai, beleza? Então, deixa teu like, comenta, compartilha, ativa o sininho e chama toda a galera aqui pro nosso canal. Hoje, um papo cabeça. Então, ontem foi um Dia Internacional da Consciência sobre o Autismo, ou Dia Internacional do Autismo, né? E vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Veja, primeiro eu quero que vocês entendam quem sou eu para falar sobre isso. O pessoal às vezes procura informação em qualquer lugar, de qualquer pessoa, de gente que talvez não tenha uma compreensão mais ampla, mais aberta sobre esse assunto ou assuntos parecidos com esse. Eu tenho um filho que é autista e eu sou formado em licenciatura em Educação Física, tenho pós-graduação em Educação Física Adaptada e tenho pós-graduação em Pessoas com Necessidades Especiais. Então eu estudei um pouquinho sobre isso já. O meu TCC da faculdade já envolvia pessoas com deficiência, então já escrevi um pouquinho sobre o tema e conheço um pouco desse mundo e desse tema para poder falar aqui com vocês. Então vocês vão estar escutando alguém que tem pelo menos um mínimo de conhecimento. Longe de mim querer ser referência, não é isso. Mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar com vocês, certo? Primeiro eu quero que vocês entendam a diferença entre inclusão e integração, certo? Muita gente fala sobre inclusão e nem sabe o que significa inclusão, certo? Vamos lá. Vou fazer um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem o que é inclusão. Então, vou resumir o que é inclusão e o que é integração. Inclusão é quando o meio, o lugar, a instituição, as coisas se adaptam à necessidade de pessoas, certo? Integração é quando pessoas têm que se adaptar, se modificar, se acostumar com os lugares e com suas acessibilidades, beleza? Então, inclusão é quando o lugar muda para atender a pessoa e integração é quando a pessoa tem que mudar para conseguir ser atendida pelo lugar. Beleza? Muito bem. O ideal é que todos os lugares fossem inclusivos, ou seja, se adaptassem e criassem formas, metodologias e ambiente e estrutura para atender pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Ponto. Beleza. Isso entendido, agora vamos entender por que a terminologia de como é pensado essas pessoas que têm alguma necessidade especial, ela pode fazer muita diferença. Por muito tempo, inclusive em vários lugares eu chamo a atenção de gerentes e tudo mais quando eu tenho escrito numa placa. Eu sei que eles não têm poder para mudar isso porque é institucional, né? Mas precisa mudar a terminologia. Então, em muitos lugares está escrito assim, vaga preferencial ou fila preferencial ou mesa preferencial para pessoas portadoras de necessidades especiais ou portadoras de deficiência física ou portadoras. Gente, o tema portador é equivocado, é errado. O certo é pessoa com necessidade especial, pessoa com deficiência física, pessoa com autismo, pessoa com... Porque portar é o seguinte, ó, por exemplo, estou portando essa tesoura. Se eu decidir,
eu deixo de portá-la e agora eu não tenho mais tesoura, certo? Portar é uma coisa que você tem e quando você quiser, você deixa de portar, né? Uma deficiência não é assim. Uma necessidade especial não é assim, tá? Por isso que é com, porque não tem a opção de não tê-la. Você tem e ponto, né? Eu, por exemplo, tenho visão monocular, né? Eu tenho só uma vista que funciona, a outra zerada, né? Tive uns probleminhas aí uns anos atrás e um vírus matou todo o meu olho, né? O vírus da herpes zoster, que ele pode acontecer em qualquer lugar. No meu caso, aconteceu na retina, não é transmissível, mas me detonou o olho, beleza? Então, é assim, então eu não porto uma visão monocular. Se eu pudesse voltar a enxergar, eu preferia, com certeza, né? Não tem essa opção, né? Não tem essa opção. Então, há coisas que, por enquanto, não tem solução. E na falta de solução, então você não porta, você tem. Então é pessoa com, ponto. Beleza, então não é uma opção do indivíduo ter ou não ter aquela característica, certo? Ele tem e não tem o que fazer, né? É uma coisa que, quando eu digo não tem o que fazer, quer dizer que não tem como você deixar de ter aquela característica, né? Claro, tem o que fazer no sentido de adaptar, desenvolver e tudo mais, mas ele vai ter aquela característica. Ele ou ela vai ter aquela característica. Muito bem. Aí, bom, aí entendido isso, agora vamos entender por que o autista tem que ter direito a uma vaga de estacionamento e de mesa, assim como o idoso tem, assim como as pessoas com deficiência física têm, né? E por que o autista também tem que ter a dele? Vamos lá. Toda deficiência, todas elas, essas características, elas existem em graus diferentes, dependendo do indivíduo, tá? Então, tem indivíduos que têm um grau mais avançado, com mais comprometimento, e indivíduos com menos comprometimento, um pouco menos avançado. E isso muda muita coisa, né? Muda a forma de convivência, muda a forma de entender o meio, até de coordenação motora, tudo isso muda, certo? Tem como você adivinhar em que grau esse indivíduo vai estar quando ele precisar da vaga? Não. Então tem que fazer uma, porque daí, independente do grau que você tem de comprometimento, você tem uma vaga. Algumas características do autista. Ele tem dificuldade de convivência social, dificuldade em ficar em multidão, disposição, né? Geralmente ele tem essa dificuldade. Ele tem uma dificuldade geralmente enorme em comunicar-se com pessoas estranhas, com pessoas que ele não conhece, né? Então por isso que até na escola, por exemplo, ele precisa de ajuda às vezes para conseguir fazer amizades e se relacionar. Ele precisa gerar uma confiança com as pessoas. Dependendo do grau é muito difícil. Geralmente ele escolhe alguém elege alguém como essa pessoa de confiança, onde ele pode se aproximar e conviver, né? E aí, pensa comigo, se não tem uma vaga próxima a uma porta, e ele também tem muito, de certa forma, impaciente, né? Ele não consegue controlar-se muito bem com o tempo de espera de alguma coisa, né? Porque isso desestabiliza, via de regra, desestabiliza o indivíduo e aí começa a ficar nervoso e dependendo do grau, isso é uma coisa que vai fazer muito mal a ele, expõe, então, porque tem seus trejeitos,
Então, alguns autistas têm aquele balançar, que é uma das características, né? Alguns ficam torcendo blusa. Claro que estou falando só de algumas coisas, né? Mas quero que vocês entendam o porquê da vaga próxima, por que a vaga tem que ter. Então, a vaga próxima à porta evita já muito deslocamento e tempo de espera a chegar num lugar. Muito bem. Alguns, inclusive, têm dificuldade motor, então, assim como o deficiente físico, ele precisa deslocar-se menos, fica mais fácil para ele chegar onde ele precisa. Depois, a mesa. Por que é uma mesa específica? Porque ele não vai conseguir pedir licença para você, para ele sentar. Ele não vai conseguir sentar com alguém que não seja da família dele ou que ele precisa de um lugar para ele. Aí você fala assim, mas uma criança vai estar com os pais. Sim, e quando ele for adulto? Né? Autismo não tem idade, certo? Lembra que eu falei deficiência é com deficiência, então a vida toda ele terá essa característica que pode ser trabalhada para que ele supere seus limites, mas ele vai ter essa característica, né? E aí, se ele tiver uma mesa para ele, ele chega lá e senta e beleza, né? E vai lá. Se você tá na mesa que ele acha, mas a mesa é preferencial, não é exclusiva, então eu posso usar. Entenda, o autista não consegue, né, chegar em você e falar assim, com licença, esse lugar é meu. Ele não consegue, porque ele tem dificuldade de relacionamento, ele não vai pedir, ele não vai falar. Então não sente lá, não use. É por isso que tem a mesa lá, né? Se a mesa é para aquele público, é daquele público. Se a mesa do idoso é para o idoso, não é para você. A hora que você ficar idoso, você usa, certo? Se o lugar é específico para deficientes físicos, por exemplo, né? É deles, cara. Não usa. Mas não tem nada escrito, tem só um laço colorido, não sei o que significa. Aí daí, como você não sabe o que significa, você simplesmente usa. Você não vai se informar. Só tem 2 mesas lá que são diferentes e você acha que é diferença por bonito. Tem um símbolo de cadeira de roda no lugar, tá lá porque eles acharam legal pintar. Não, é porque existe uma necessidade. Se alguma coisa destoa e é diferente de todo o resto, algum motivo tem. Informe-se, certo? Então, quando você enxergar um laço colorido com peças de quebra-cabeça, né, esse é o símbolo do autista ou do autismo. Não use essa vaga, a não ser que você esteja com alguém que tem essa característica. É igual outras vagas especiais. Você está junto com um idoso, você vai sentar com ele na mesma mesa que ele vai sentar, é uma coisa. Você está acompanhando alguém que tem esse direito. Você não tem, não usa. Porque se você usar, alguém vai vir falar, eu vou. Se eu estiver vendo, eu vou. Eu, minha esposa e a maioria das pessoas que tem alguém assim. Beleza? Espero que tenha ficado um pouco mais claro e lembre-se, o que é o mais importante? Respeitar o outro, independente se ele tem ou não alguma necessidade especial. Beleza? Então, se liga, aprende e se informa. Até a próxima. Valeu! Fui!